Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento Lar. Se é frango, é lar. Olá, terça-feira, 5 de agosto de 2025. Sejam bem-vindos ao Jornal Tarobá. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernanda. Bom dia a você. Obrigado pela companhia. E vamos aos destaques de hoje. Viagem mais cara. A NTT aprova primeiro reajuste nas tarifas de pedágio do Paraná. Tragédia no trânsito. Homem morre em grave acidente entre moto e caminhão em Cascavel. Estava subindo, só escutei o barulho, daí eu parei o caminhão, daí fui ver, o cara já estava morto. Né? Flagrante. Borracheiro escapa por pouco de ser atingido por mangueira de compressor de ar. A novela continua. Moradores reclamam da dificuldade de transitar em ruas sem asfalto no bairro Lago Azul. Horroroso, gente. Eu tô morando aqui fazem 2 meses e eu já tô procurando casa para sair daqui porque não tem condição. Depois de muitos pedidos, novos semáforos da rua Alexandre de Gusmão começam a funcionar hoje. Semente, o início de tudo. No episódio de hoje da nossa série de reportagens, você vai entender que as sementes estão cada vez mais fortes, graças à indústria que atua com excelência na missão de produzir alimentos para o mundo. E na previsão do tempo, após o temporal de ontem, o sol volta a brilhar no oeste do estado. O Jornal Tarobá, primeira edição, está começando. Às 11h53, um grave acidente terminou com a morte de um motociclista em Cascavel. Caminhão e moto bateram num cruzamento na região oeste. A câmera não mostra o exato momento do acidente, mas captou o barulho da batida entre a moto e o caminhão, que terminou com a morte de Robert Clementino da Silva, de 32 anos. O acidente aconteceu por volta das 17 horas no cruzamento das ruas Parecis e Bororós, no bairro Santa Cruz. Já na triagem, no atendimento dessa ligação na nossa central, foi identificada a gravidade, foi deslocado todo o nosso comboio de socorro, o médico do SEAT, a ambulância aqui do mais próximo. Contudo, quando o médico chegou aqui no local, constatou o óbito da vítima, né? Não era possível reverter esse quadro, apresentando lesões graves. Eu seguia pela rua Parecis, quando escutei o barulho, olho na minha frente e o motoqueiro fura preferencial e acerta o caminhão em cheio. Eu tentei acudir o motoqueiro, mas não teve jeito, ele acabou falecendo ali. Com mais de 20 anos de profissão, o motorista do caminhão, bastante abalado, conta que nunca havia passado por uma situação como essa. Eu estava subindo, só escutei o barulho, daí eu parei o caminhão, daí que fui ver, o cara já estava morto. Já. É uma vida ceifada, né? Isso é doído, a gente não deseja isso para ninguém. Nunca aconteceu nada comigo, até os animais na rua desviam para não atropelar e agora vem um jovem e bate. Dá para ver lá no chão que ele não freou e nem nada, e daí tem as filmagens ali que o vizinho trouxe ali, a velocidade dele é alta a velocidade dele, para ele ter batido, entortou até a câmera fria do caminhão. As equipes de segurança e resgate foram acionadas, mas ao chegar no local só puderam constatar o óbito. A área foi isolada para a perícia e o corpo encaminhado ao IML. Segundo moradores da região, não é a primeira vez que acidentes fatais acontecem. Eles pedem por mais sinalização. Muito perigosa mesmo. Aqui precisava ter uma sinalização melhor, o sinaleiro, não sei o que é, daqui aqui é para ficar só, rua é para ir só, né? Bem perigosa essa rua aqui. É bom se tivesse um sinaleiro ali, né? E às vezes, para a gente sair da garagem é uma dificuldade, porque eles embalam lá daquela descida lá e vem com tudo aqui, sabe? Vem com tudo. Até já falei na televisão para apanhar um quebra-mola, um sinal, né, aqui, porque já aconteceu vários acidentes. Esse não foi o primeiro, foi vários, né? Aqui mesmo, nessa esquina, e mais para frente lá foi uma amiga nossa que foi atropelada e morreu na hora. E agora a gente fala sobre os resultados de apreensões de droga no Paraná. O Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil ajudou a retirar quase 6 toneladas de entorpecentes de circulação no primeiro semestre do ano. Atualmente, a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil do Paraná
conta com 15 cães que estão divididos em 6 unidades, entre Curitiba, Pato Branco, Cascavel, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu. E no primeiro semestre desse ano, a unidade esteve presente em 382 ocorrências, uma média de 2 ações diárias, que resultaram na prisão de 231 pessoas envolvidas em crimes, causando um prejuízo de R$ 61 milhões ao tráfico. O serviço, com cães treinados para detectar drogas, armas e munições, já está funcionando no Paraná há 14 anos, com atuações em grandes apreensões. Uma delas se destacou por ser a segunda maior carga de haxixe já apreendida no país e a maior do Paraná. Durante uma fiscalização de rotina, seu faro apurado do cão Faruque indicou um caminhão no qual estavam escondidos mais de 700 quilos da droga, avaliada em R$ 50 milhões. A ação foi registrada em 1º de junho, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Jabec foi responsável por encontrar, no mês de abril, 2 quilos de skunk que estavam escondidos em um carro apreendido, isso no pátio da delegacia de Clevelândia. Somente este ano, 4,9 toneladas de maconha, avaliadas em quase R$ 10 milhões, foram apreendidas pelo núcleo. O montante já é 128% maior do que o registrado durante todo o ano passado. No primeiro semestre, os cães também foram responsáveis por localizar 18 armas, 396 munições, além de R$ 335 mil em dinheiro, um trabalho importante no combate à criminalidade. Um homem conhecido como Nando, ou mafioso, que era procurado em 190 países pela Interpol, foi preso pela Polícia Civil, onde? Em Foz do Iguaçu. Ele é suspeito de envolvimento no sequestro e pela morte de 2 pessoas. Barros também responde por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo de veículos. Durante essa ação, a equipe apreendeu também um fuzil, 2 carregadores com 30 munições cada e uma quantidade de maconha. Foi encontrado, então, esse indivíduo que é procurado pela Interpol por vários crimes cometidos no Brasil. Dentre eles, o sequestro de uma jovem no estado de Santa Catarina, que foi desovada aqui no estado do Paraná, dentre outros crimes diversos, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito e vários outros crimes. Nessa residência, esse indivíduo foi preso juntamente com outro indivíduo e mais uma mulher, e nesse local encontrado substância entorpecente do tipo maconha, além de um fuzil e 2 carregadores com 30 munições cada um. O trânsito entre as avenidas das Torres e das Pombas está complicado, de acordo com a reclamação dos moradores. A sinalização da rotatória está apagada e o pedido é por um semáforo e também um redutor de velocidade no local. Em horário de pico, o movimento na Avenida das Torres, no bairro Floresta, região norte de Cascavel, é muito intenso. Milhares de pessoas que passam pelo trecho todos os dias. E esse fluxo intenso de veículos tem preocupado, já que muitos não respeitam a sinalização. No cruzamento com a Avenida das Pombas até tem uma rotatória que está meio apagada, porém visível, mas que parece não existir. Condutores passando por cima e entrando na frente de quem respeita a sinalização. Por pouco, acidentes não são registrados a todo momento. Esse cruzamento já foi palco de vários acidentes graves, incluindo com mortes. E os moradores pedem que algo seja feito antes que cenas como essa voltem a se repetir. Realmente, ela é bem dificultosa, principalmente no horário de pico, né? Normalmente o pessoal entra em alta velocidade, se não tomar cuidado, fica difícil. Na verdade, aqui a única solução é fazer um canteiro, senão o pessoal vai passar por cima e não tem o que fazer. Com o tempo vai arrancando tudo, o pessoal passa reto, não tem jeito. Teria que erguer um muro, fazer um canteiro, senão o pessoal vai continuar passando por cima. Quem precisa passar a pé também sofre. Dependendo do movimento, é preciso ter muita paciência para fazer a travessia e mesmo assim com insegurança. Às vezes a gente tem que ficar vários minutos parado aqui para poder atravessar. O pessoal não respeita? Não, não respeita. O trânsito aqui está bem complicado. É muito perigoso demais aí, ó. Tem dia que não dá, a gente fica quase 20 minutos para passar aí. O pessoal não para quando vê o pedestre? Não, isso aí não para não. Eles querem passar.
Nós entramos em contato com a prefeitura para saber se há previsão de melhorias na sinalização por lá, mas ainda não tivemos um retorno. E agora a gente volta a falar de uma novela antiga em Cascavel, que é o asfalto do bairro Lago Azul. Ô, novela, hein? No mês passado, a empresa responsável aí pela pavimentação nas ruas mais importantes retomou os trabalhos e ainda está dentro do prazo. Mas ontem a chuva retomou esse de problema. ontem, né, ela trouxe à tona de novo, né, a dificuldade de passar pelo trecho por conta de tanto barro. Dia de barro é barro, dia de pó é pó. E o asfalto aqui que é bom, eu acho que vai demorar muito para sair. Para os moradores e motoristas que precisam trafegar pela região, a situação é complicada. Uma obra que já era para ter sido finalizada, atualmente se tornou um obstáculo no dia a dia da população. Os carros também não passam aqui por causa do barro. É porque chega ali no asfalto, não, daí melhora. Vixe, um barrão danado aí, hein? Tá feia a coisa. Calistro conta que, por conhecer o trajeto, decidiu deixar o carro em casa e seguir de bicicleta para o seu destino. Mas mesmo assim, não foi fácil. Aí tá ruim por enquanto. Eu venho na chácara ali, ó, eu tenho que dar a volta. Olha aquela estrada lá para chegar lá agora. Faz tempo que tá assim? Olha, aqui faz tempinho já. É nesse estado que se encontra a rua Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Lago Azul. Uma obra que iniciou há mais de um ano e se encontra nessa situação, dificultando a passagem de carros e pedestres. Um caminhão atolou ao tentar passar pelo trecho. Após alguns minutos de tentativa frustrada, o motorista precisou dar ré e tentar novamente com mais velocidade para conseguir atravessar. É assim que os veículos conseguem passar por ali, acelerando e se arriscando com manobras perigosas ou desviando dos pontos com maior acúmulo de lama. Horroroso, gente. Eu tô morando aqui fazem 2 meses e eu já tô procurando casa pra sair daqui porque não tem condição, ó. Pra vocês verem a situação aqui, ó. Diz que estão, na verdade eu tô aqui 2 meses, igual eu falei, né? Diz que estão prometendo asfalto pro povo aqui há mais de 7 anos. No dia 11 do mês passado, nossa equipe acompanhou a retomada dos trabalhos nas ruas Lagoa da Pinguela e Lagoa Rodrigo de Freitas. É que durante a execução das obras teve atraso e a empresa responsável recebeu um aditivo para finalizar até agosto. Depois disso, ainda teve paralisação nos trabalhos. Diante desse cenário, a Secretaria de Obras Públicas cobrou respostas e, em diálogo, preferiu manter o contrato para evitar uma nova licitação. Foi aí que a empresa se comprometeu a finalizar o asfalto em até 30 dias. Que a gente faça com que essa obra ande. O povo não tem sentido nenhum, né? Eles estarem sofrendo aqui com uma obra que o dinheiro já está na conta, ela já foi contratada, já trocamos a empresa. Então, no diálogo que nós tivemos com a empresa, na segunda-feira já, quando eu assumi a secretaria, eu falei, vamos retomar, vamos nos ajudar, fazer com que essa obra saia do papel. Então, hoje eu quero agradecer aqui a empresa, né, que já colocou as máquinas, né, e nós vamos ficar aqui toda semana fiscalizando, ajudando a empresa para que ela faça com que essa obra seja entregue e a gente possa entregar imediatamente para a população. Na realidade, o trabalho é pouco, o que eles têm é que trabalhar. São só duas ruas, né? E infelizmente a empresa estava com dificuldade, mas agora a gente fez um contato com o empresário, com o encarregado e hoje a gente retoma os trabalhos. Essas 2 ruas só significam 12% do bairro. Nós vamos asfaltar 88%. Então nós não podemos, nesse primeiro momento, prevaricar e deixar com que mais uma vez essa obra não seja conclusa. Eu acho que nos 30 dias aí a gente vê essa obra já conclusa, principalmente a parte do asfalto. Se o tempo ajudar, né, Fulador? Como é que está a situação da polêmica sobre o Centro Pop em Cascavel? Será que baixou a poeira? Bom, o assunto será de novo discutido numa reunião que acontece hoje entre o Conselho de Segurança, moradores e comerciantes da região próxima ao local onde o serviço foi instalado. Moradores e comerciantes da região central de Cascavel continuam insatisfeitos com a mudança do Centro Pop para a Rua Santa Catarina, local que fica próximo a clínicas médicas e diversos comércios. Desde então, os moradores realizaram diversas manifestações e até reunião com o poder público, mas nada mudou até o momento.
Uma comissão foi criada entre os moradores e comerciantes para debater essa problemática. E hoje, a partir das 18 horas, tem uma reunião que será realizada junto ao Conselho de Segurança. Nós recebemos nessa demanda aí, né, dos moradores, comerciantes, empresários aí dessa região onde está instalado o Centro Pop atualmente, e a intenção é que eles tragam essa demanda e a gente formalize pelo Conseg e forme também, né, uma comissão, já tem uma pré-comissão formada, mas a gente pretende formalizar ela também, oficializar essa comissão para que possa tratar com o poder público e tomar as medidas que forem necessárias para discutir esse assunto com mais profundidade, né, e tentar retirar esse Centro Pop daqui, que é um local inadequado e foi colocado ali instalado sem a consulta da população, que é a principal destinatária dos serviços e do impacto que sofre também. O assunto agora é política, porque o Poder Judiciário determinou o afastamento de 2 vereadores de Toledo. O motivo seria um pedido de propina em troca de aprovação de um projeto de lei. E quem chega com as informações dessa história polêmica é a Mônica Araldi. Mônica, qual foi o valor envolvido nessa história toda? Boa tarde para você, Mônica. Olá, Fernanda, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. R$300 mil. Esse foi o valor da propina que os 2 vereadores teriam solicitado a uma empresa do ramo de energia renovável em troca da aprovação de um projeto de lei. A empresa estaria em tratativas com o município de Toledo para a elaboração de um projeto de construção da central de geração hidrelétrica no Rio São Francisco. A proposta legislativa, objeto das negociações ilícitas, garantiria a regularização de servidão administrativa que seria utilizada pela empresa para a passagem de tubulações. A pedido então do Ministério Público, o Judiciário determinou o afastamento do cargo desses 2 vereadores investigados pelo crime de corrupção passiva. Vamos ouvir agora o que a promotora de justiça, Ana Cláudia Bergo, fala sobre este caso. A decisão de afastamento do cargo dos 2 vereadores responde a pedido feito pela 4ª Promotoria de Justiça de Toledo, que os denunciou pelo crime de corrupção passiva. De acordo com as investigações, restou demonstrado que os denunciados utilizavam sistematicamente suas funções públicas de forma abusiva e para implementar interesses pessoais. Essa situação alimenta a crise de representação, porque evidencia uma corrupção sistêmica e acarreta evidente prejuízo na confiança que deve existir entre a população e o poder público. Assim, a decisão busca resguardar o processo legislativo e defender os direitos da coletividade. O afastamento dos cargos deverá ter uma duração inicial de 180 dias, aproximadamente 6 meses. Enquanto isso, as investigações continuam. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Mônica. E agora a gente vai ao vivo até Guarapuava, porque por lá vai haver interdição na BR-277. Na verdade, daqui um pouquinho o William traz os detalhes para a gente, né? E a gente vai falar com ele sobre esse assunto também. Vai gerar grande repercussão essa situação toda envolvendo Toledo. Nós nos colocamos aí à disposição dos vereadores envolvidos para trazer também a sua defesa. Enfim, nos mantemos à disposição para qualquer tipo de manifestação. São graves acusações, né? O Anel Viário de Cascavel é considerado um projeto estratégico para a mobilidade urbana e a logística regional. O tema foi pauta de uma reunião para avançar em mais uma etapa importante para que o projeto realmente saia do papel. É um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental conectando Itaipu Binacional e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O encontro reuniu representantes da Itaipu Parktec, Itaipu Binacional, Prefeitura de Cascavel, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e a vereadora Bia Alcântara. Esse é mais um passo no processo de articulação institucional do projeto de construção do Anel Viário. Durante a reunião, foi apresentado um vídeo institucional que fez a chamada oficial à audiência técnica, que vai ocorrer no dia 27 de agosto. Uma iniciativa importante para o desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse estudo, né, do anel rodoviário surgiu dentro da AIF, né, Agência de Inteligência e Fomento. Nós estamos muito felizes aí com essa parceria com a Itaipu Binacional.
A Itaipu sempre ajudando o município de Cascavel nas suas demandas. Hoje em dia, então, muito importante, onde a Itaipu, que está liderando, então, o estudo de viabilidade técnica e ambiental sobre o traçado, né, tanto do contorno norte quanto do contorno sul, criando, então, no município de Cascavel, esse grande anel rodoviário. O Anel Viário de Cascavel é considerado um projeto estratégico para a mobilidade urbana e a logística regional. O estudo de viabilidade é uma etapa fundamental para definir o traçado mais adequado, analisar impactos socioambientais e orientar decisões políticas de maneira técnica e transparente. O EVTEA será bancado pela Itaipu Parktec. Tudo começou o ano passado, quando nós recebemos uma visita de uma comitiva aqui de Cascavel, que tinha falado já com o governo federal. E o governo federal falou, ó, nós podemos arranjar o orçamento para fazer a obra, mas nós precisamos dos projetos. Então, a Itaipu recebeu essa comitiva e prometeu fazer duas coisas. Primeiro, o estudo do EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E esse estudo define o traçado, custos e tudo mais. E também prometeu a Itaipu Binacional pagar o convênio conosco do projeto básico. Isso nós definimos esse ano ainda, com uma reunião com essa mesma comitiva, de sorte que nós teremos, então, por parte da Itaipu, o pagamento do EVTEA e do projeto básico. E nós vamos contratar aquela empresa que seja mais vantajosa do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. O anel viário é um desejo antigo do poder público, das entidades e principalmente dos motoristas que precisam usar as rodovias diariamente. O tráfego pesado deixa o trânsito lento na BR-277 no perímetro urbano de Cascavel. Os caminhões disputam espaço com os veículos e é preciso muito cuidado e muita paciência para transitar nesse trecho. Os novos contornos facilitarão o fluxo dos veículos. Esse momento é fundamental para pensar na mobilidade de Cascavel e de algo, inclusive, que há tanto tempo vem sendo cobrado, que é uma mudança na forma que funcionam as nossas estradas que cruzam Cascavel. E aí, quando a gente pensa em estradas que cruzam, é veículos pesados dentro da cidade, é poluição, é dificuldade para acessar os espaços, é bairros divididos, ou seja, né, gera periferias, gera isolamento das pessoas e sem falar dos graves acidentes que acontecem em Cascavel devido a essas estradas. Então, isso é um avanço muito importante, é um momento que para nós nos emociona, né? Devido à capacidade de transformar a vida, o bem-estar das pessoas de Cascavel, porque a mobilidade da cidade afeta a educação, afeta a saúde, afeta o lazer, afeta toda a forma de viver aqui no município de Cascavel, né? O projeto do anel viário conta com 2 contornos. O contorno norte ligará a BR-277, passando pela BR-369 até a BR-467. Já o contorno sul ligará a BR-277 próximo ao contorno oeste, passando por fora da cidade, atrás dos bairros Faculdade e Cascavel Velho, até chegar na BR-277 na saída para Curitiba. Os 2 novos contornos, junto com um contorno oeste já construído, formariam o anel viário de Cascavel. Mas, diante da complexidade do projeto, ele será desenvolvido por etapas, superando os desafios. O traçado proposto pela IF é aproveitar as divisas, né, as ruas vicinais, as estradas vicinais, rurais. Essa foi a nossa proposta inicial. Lógico, o nosso desafio é você, então, ter um traçado geométrico que favorece uma rodovia, é você estar se relacionando com todos os produtores rurais e proprietários dessas áreas para a gente poder, então, ter, sim, áreas de desapropriação, porque isso vai ter a necessidade. E, principalmente, no contorno sul, nós temos aí o nosso grande manancial, onde abastece o rio Cascavel, que abastece a cidade de Cascavel. Nós temos também esse desafio, né? Nós temos ali inúmeros córregos, onde vai precisar, sim, então, de obras de arte para a gente estar, então, superando, passando por cima desses córregos através de pontes na região sul. Então, a expectativa é que ainda em 2025 seja contratada a empresa que vai desenvolver o EVTEA. O estudo deve ser entregue em 2026 para que novos passos possam ser dados. Esse ano nós contratarmos a empresa começa a trabalhar esse ano o EVTEA, pelo menos no primeiro trecho. O ano que vem nós contratamos já o projeto básico, entregaremos na mão das autoridades. Agora, quando o projeto ficar pronto, o ano que vem. Quando vai ser licitado
Pode ser o ano que vem, nós não podemos garantir. O que nós queremos com a nossa equipe técnica é que não seja repetido os erros de outros locais, que é fazer um projeto muito simples, muito apressado, o projeto fica na gaveta e quando vai tentar executar ou licitar tem que ser refeito. Então nós queremos fazer uma coisa assim, um pouquinho mais demorada, mas com o capricho que a cidade merece. Bem feito. Né? Bom, agora sim a gente vai até Guarapuava falar sobre a interdição na BR-277, Fer. William Batista chega ao vivo aí com os detalhes e exige do motorista uma atenção redobrada. Isso mesmo, William, boa tarde. Oi, Fernanda e Ivan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Rodoviária Federal informou que entre 1h e 2h30 da tarde, daqui a pouco, vai haver uma interdição, uma interrupção no trânsito da BR-277 na altura do quilômetro 330 para obras de manutenção na rede elétrica, na rede de distribuição, bem ali próximo à cascata do Rio das Pedras. Um ponto bastante conhecido onde os motoristas costumam parar para tirar fotos, então muita gente já sabe onde fica. Entre 1h e 2h30 da tarde, portanto, a rodovia ficará com o trânsito bloqueado para essas obras de manutenção na rede elétrica, na região aqui da Vila Operária, no perímetro urbano de Guarapuava. Então, você motorista que está vindo aí da direção oeste do estado ou também tem viagem programada passando aqui por Guarapuava nesse horário, já se programe e se organize para essa interdição no trânsito, um momento de espera por aí de 1h30 de bloqueio. Eu volto com vocês. Recado, né? Obrigado, William. Vamos falar de um fato ocorrido ontem, mais ou menos nesse horário, assim, entre 11 horas e 1h da tarde aqui em Cascavel, e nós mostramos o transtorno que causou a queda de uma velha árvore, né, de grande porte no centro de Cascavel, mais precisamente no começo da rua Minas Gerais. Depois de todo o transtorno, nós tivemos acesso a imagens de câmeras de monitoramento e por pouco, gente, um pedestre não foi atingido por essa enorme árvore no centro de Cascavel. Pamela Brasil trazendo os detalhes para a gente desse, podemos dizer, livramento. Pamela, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Fernanda. E para você que acompanha o Jornal Tarobá, primeira edição. Nós estamos aqui na rua Minas Gerais, exatamente no local onde aconteceu esse fato, né? Ontem, ali por volta das 11h40 ali da manhã, um horário, inclusive, de pico, né? Já é uma rua que tem um fluxo muito intenso de veículos, principalmente nesses horários aí próximo ao almoço. O Davi vai mostrar aqui para vocês como está a situação. Ainda tem vários vestígios, a árvore já foi removida, já foi retirada, mas a gente consegue ver aí. Realmente era uma árvore de grande porte. Tem equipes aqui na rua da parte de empresas ali de internet, telefonia, que estão fazendo aí o religamento, né, tentando recuperar e religar a internet das pessoas aqui que moram nessas proximidades que foram atingidas. A energia já retornou ontem por volta das 8 horas da noite, né? A gente conversou aqui com os proprietários, alguns moradores antes de entrarmos aqui ao vivo com vocês, e eles confirmaram então que a energia retornou ontem ali no início da noite. E daí assim, aqui, né, a gente consegue também perceber que ainda tem fios no chão, então a Copel deve retornar aqui no local para estar fazendo ali a remoção, né, realocar esses fios. Realmente foram muitos fios atingidos, a árvore acabou derrubando tudo, chegando ao outro lado da rua. Inclusive tem placas ali de prédios que entortaram, né? A gente consegue perceber também nas imagens, como a Fernanda mencionou, um homem atravessou ali na hora, olhou para trás ainda e na sequência a árvore acabou caindo. Por pouco não foi atingido. Tinham 4 veículos na via, um que estava trafegando e outro que e outros 2 que estavam estacionados. Essa árvore caiu atingindo então esses 4 veículos. Nós conversamos com a prefeitura sobre a questão da árvore, né? Como que estava a situação, se era uma árvore que já estava com um protocolo de retirada ou não, o que tinha acontecido. E a prefeitura informou em nota que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, informou que a árvore que caiu aqui na rua Minas Gerais, esquina com a rua João Pessoa no centro, apresentava as condições adequadas de permanência no passeio público. A pedido do proprietário do imóvel onde a árvore estava localizada, foi solicitada uma poda da espécie em 2018 e o serviço foi executado pelo município no dia 8/7 de 2018. Portanto, não há registro de solicitações do proprietário
para a retirada da árvore que caiu na última segunda-feira. Uma coisa interessante que nós observamos ontem nós estivemos aqui no local também, é que muitas pessoas acabaram falando, né, que essa árvore já estava com indícios que iria cair. As pessoas, inclusive, comentaram, colocaram uma cinta ao redor para segurar, era uma árvore muito antiga, as pessoas já estavam com esse receio. Ontem, né, a gente teve aí o registro de chuvas fortes, ventos intensos, então isso acabou contribuindo para que a árvore também tivesse caído. Obrigada, Pamela, pela participação. Hoje, pelo menos, o trânsito já liberado. Ontem nós mostramos uma situação simplesmente de caos, mas vale a pena a gente reforçar as demais árvores, né, Ivan, que aparecem ali ao vizinha, fundo. Eu acho que é da mesma idade, né? Uma grande árvore. Daqui a pouco necessita de uma vistoria para saber se está tudo bem, se ela não está doente, enfim, né? Porque o que aconteceu ontem, e por pouco aquele verdade. cidadão não acabou ferido, a gente vai mostrar de novo. Então, peço para a nossa produção colocar as imagens do momento da queda da árvore para que a gente possa narrar o que de fato aconteceu. Aqui o homem saindo da lavanderia, um estabelecimento escada, comercial. Né? Então, ele atravessa a rua, ele ouve o barulho da árvore caindo, se distancia e foi o tempo dessa enorme árvore cair sobre os carros. Foi por muito pouco. Por um triz, né? Guarapuava vai receber um dos maiores eventos do direito no interior do Paraná. É o Congresso Jurídico, que será realizado nesta quinta e sexta e deve reunir nomes de peso do cenário jurídico nacional, né, Fê? Os ingressos estão disponíveis nas redes sociais da OAB de Guarapuava, que é a organizadora aí desse evento. O congresso será realizado nesta quinta e sexta-feira no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, aqui em Guarapuava. O primeiro congresso jurídico do Terceiro Planalto vai marcar, né, a realização desse evento com grandes nomes do direito, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, representantes do Ministério Público, professores, acadêmicos e profissionais da advocacia de todo o estado. Também terá a presença de um ministro do STJ. O contexto desse congresso é realmente colocar Guarapuava e todo o Terceiro Planalto na rota dos eventos, dos grandes eventos, dos bons eventos jurídicos. O que será discutido nesse evento e o que a gente pode trazer de lição prática disso? Esse evento, William, ele é um evento multidisciplinar. É o nosso primeiro grande congresso para a nossa Guarapuava, para a nossa OAB. É uma realização da OAB Subseção Guarapuava, com o apoio das 4 instituições de ensino que aqui ofertam o curso de Direito, e discutiremos temas dos mais variados, por ele ser um congresso multidisciplinar e por ser o primeiro. Nós teremos também a presença de um representante do STJ nesse evento. Exatamente, contaremos com a ilustre presença do ministro Sérgio Luiz Cuquina, que nos abrilhantará com a sua conferência de encerramento do evento. E é também uma excelente oportunidade de networking, é uma excelente oportunidade de interação de todos os acadêmicos, que eles conheçam um pouquinho do dia a dia desses profissionais que nos cercarão, que nos abrilhantarão nesses 2 dias. E agora a gente fala de pedágio, porque temos uma notícia amarga. Ninguém esperava por essa notícia, né? As tarifas vão ficar mais caras no Paraná a partir do dia 28 de agosto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou o primeiro reajuste contratual da EPR Litoral Pioneiro SA, que é a empresa responsável por trechos estratégicos de rodovias no estado. Quem vem com os detalhes dessa nada boa notícia é a Mônica, né, Mônica? Traga os detalhes pra gente, vai. A viagem pra praia vai ficar mais cara, é isso mesmo, Mônica? Exatamente, Fernanda. Motoristas, preparem o bolso porque as tarifas dos pedágios vão ficar mais caras no Paraná. O aumento se deve em relação à inflação acumulada e também a outros fatores técnicos. O reajuste é de aproximadamente 7,5%. Os novos valores, então, serão aplicados em 8 praças aqui do estado que são administradas pela EPR Litoral Pioneiro. Vamos conferir, então, quais são as cidades e os novos valores.
produtores. Em São José dos Pinhais, a tarifa atual de R$ 22,60 passa para R$ 24,00. Em Sengés, de R$ 7,30 passa para R$ 7,70. Jacarezinho, de R$ 12 para R$ 12,80. Carambeí, de R$ 11,40 para R$ 12,10. Jaguariaíva, de R$ 7,60 para R$ 8,00. E Quatiguá, de R$ 13,00 para R$ 13,80. A nova tarifa entra em vigor a partir da 0 hora do dia 28 de agosto de 2025, mas até lá as tarifas atuais continuam valendo. Eu volto com vocês no estúdio. No próximo bloco, a gente fala sobre o segundo episódio da série Semente, o início de tudo. Hoje você vai entender que as sementes estão cada vez mais fortes graças à indústria que atua com excelência na missão de produzir alimentos para o mundo. No campo, toda nova safra começa a partir de uma semente. O que acontece debaixo da terra não é visível aos olhos, mas quando a planta desponta, é possível entender pela imponência e recordes de safra do que a tecnologia é capaz. Pois é, as sementes estão cada vez mais fortes graças à indústria que atua com excelência na missão de produzir alimentos para o mundo. O que cabe dentro de uma semente? Muito. Uma promessa de crescimento que cabe na palma da mão. Algo que pode parecer simples, contém um complexo e criterioso processo. Antes de ir para a terra, tudo começa pela pesquisa. A planta passa por experimentos cruzando diferentes linhagens para obter as características desejáveis, a partir do melhoramento genético. E assim, nasce um cultivar, uma variedade do grão. O Brasil, ele tem, se olharmos no passado, ele fez muito no melhoramento das plantas do método convencional, onde você acha uma planta interessante, você multiplica e vai cuidando dela, fazendo as progênies dela, os filhotes dela, e aí com 15, 20 anos você tem uma planta nova, diferente, ótima, com mais produtividade. Chegue às lavouras, um outro agente da cadeia entra em ação. São os multiplicadores, que transformam essa tecnologia em milhares de toneladas de sementes. As indústrias sementeiras são as responsáveis por gerar escala para atender o agricultor. A gente coloca nos campos de multiplicação, que são campos inscritos no Ministério da Agricultura para fins de produção de sementes, eles estando aprovados em todos os testes, vistorias, a gente traz para a nossa UBS, onde começa o processo de padronização e beneficiamento dessa semente, que é a gente conseguir separar tudo aquilo que a gente não quer que tenha no meio de uma semente, seja impureza, excesso de umidade, pragas, grãos danificados, e deixar somente a semente que de fato tem qualidade para gerar uma planta. Segundo a APASEM, Associação Paranaense dos Produtores de Sementes, no estado, a maior parte da multiplicação de sementes está nas mãos das cooperativas. Há uma sequência minuciosa de etapas de seleção para garantir qualidade à semente que chega no campo. O primeiro critério é o formato. A semente não pode ser oval, e essa espiral seleciona apenas as que são redondinhas. O peneirão é um filtro por tamanho. Assim, não há risco de que sementes muito desiguais sejam semeadas. Nesse outro equipamento, essas sementes que vão descendo são as com menos peso. E sendo mais leves, provavelmente tem algum dano que pode prejudicar o desenvolvimento da planta. É a lei da sobrevivência. Ficam as mais fortes. E aí tem o resfriamento. A semente é um ser vivo inimigo das altas temperaturas. À medida que a gente eleva a temperatura, a gente acaba acelerando o metabolismo da semente e faz com que ela queime energia
de sua estrutura de reserva, que são fundamentais para um bom arranque, para uma boa manutenção do vigor. Então, quanto mais a gente conseguir baixar a temperatura, principalmente no processo de armazenamento, maior tende a ser a longevidade dessa semente. Semente ensacada. É hora de ir para o campo? Nem pensar. Ainda há uma jornada de semanas de testes de qualidade para garantir que cada lote que chega ao produtor atenda aos padrões, que são bem altos. Renita, há quase 50 anos, trabalha na área, com um tino aguçado para refinar ainda mais o que já foi separado. Então, lá no beneficiamento, tem que fazer o negócio bem correto, tudo muito bem organizado para poder vir a amostra para o laboratório, né? Que ela é correspondente àquilo que está lá, aquela lavoura que chegou lá. Mas você faz parte disso? Ah, claro, né? No final aqui a gente faz parte, né? Porque você está analisando, você coloca um lote daquela semente para venda, né? O resultado saiu, é da semente, mas quem dá o ponto final é dentro do laboratório, né? As sementes que saem da unidade de beneficiamento em Pato Branco, no Sudoeste, passam por mais uma bateria de análises em Cascavel. Testes que medem o vigor, a pureza, a capacidade de germinação, características de uma semente de qualidade. Todos esses processos, a legislação em si está em constante mudança. Recentemente teve a mudança da RAS, que é a regra para análise de sementes. Então, todos esses processos, eles passam por uma constante evolução para ter um sistema de produção de sementes mais eficiente. A legislação em si, ela também passa... Cada vez mais eles tentam ser uma forma mais clara, que as pessoas entendam, que realmente façam de forma correta. Equipamentos, então é uma evolução constante, sempre buscando entregar resultado com qualidade e confiável. Depois de serem submetidas a tantas análises, elas ainda ganham uma corzinha, o que vai muito além da beleza. É o tratamento de semente, uma camada a mais de proteção e a última etapa para que o produto esteja prontinho para o produtor. Uma cadeia complexa que, apesar de todos os avanços, ainda tem os seus desafios. E você vai conhecê-los amanhã, no terceiro e último episódio da série. É assim que nasce o nosso alimento, né? O alimento de todos nós no dia a dia. E a gente costuma ver a semente ensacada, enfim, naquele processo do plantio. Nem imaginava. Quanta tecnologia! Quanta tecnologia, o tamanho do cuidado, com o formato da semente. E nunca tinha parado para pensar por que uma semente colorida. Agora tem explicação. É mais uma camada de proteção. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Depois de muitos pedidos da população, finalmente, notícia boa, né? A solicitação foi atendida. Os novos semáforos da Rua Alexandre de Gusmão vão funcionar quando? A partir de hoje. Pamela Brasil de volta à nossa tela com os detalhes dessa boa notícia, hein, Pamela? Diga lá. Então, Ivan, nós estamos aqui na rua Ieda Bagemeyer, onde vai ser instalado, inclusive, aí novos semáforos. Com base em estudos técnicos e também na demanda da comunidade, está sendo instalados em 2 pontos. Então, um é aqui nessa rua onde nós estamos, né, nesse cruzamento da Rua Alexandre de Gusmão com a Ieda Bagemeyer, e o outro ponto é ali no cruzamento com a Rua Delfino Dias do Prado. Então vai ser instalado, aliás, já foi instalado aqui, como a gente pode perceber, esses postes, né, essas bases, e o ligamento vai acontecer hoje a partir das 16 horas. Inicialmente, os semáforos funcionarão, então, em modo piscante na cor amarela, permitindo que os motoristas e pedestres se adaptem à nova sinalização. Esse esquema de alerta será mantido por alguns dias antes de iniciar, então, a operação completa. No trecho da Rua Alexandre de Gusmão, esquina com a Delfino Dias do Prado, que vem ali do Jardim Universitário, sentido centro, já aconteceu vários acidentes, né, que inclusive a gente noticiou aqui também na tela da Tarobá, por conta aí do fluxo intenso aqui é muito grande, né, principalmente nesses horários de pico, horário de almoço, aqui também na região, nas proximidades
tem várias escolas, né? Tem 2 escolas aqui, uma particular, outro colégio estadual. E o que acontece é o seguinte, ó, nós vamos conversar aqui agora com o motorista, saber o feedback. Vai ser instalado aqui semáforos, né? A partir de hoje vai começar a funcionar. O que você acha disso? Muito bom, perto da escola, o pessoal aí, né? Às vezes vem meio acelerado aí, e aqui é importante mesmo ter, né? Já devia ter, né? Antes, né? Vai ser muito bom para nós aí. Você passa por aqui com frequência? Sim, meu filho estuda aqui perto aqui também, e aqui é muito movimentado, esse lado aqui, essa região aqui e essa rua aqui, esse cruzamento, né? É difícil de fazer a travessia? Sim, é difícil, e quando as crianças saem da escola aqui também, né? Os fluxos dos pais também vindo, aumenta mais e é perigoso, né? Muito perigoso. Então vai melhorar? Vai ser bom para nós, tá? Muito obrigada, bom trabalho. Então, gente, o que a gente pode perceber é que realmente a comunidade estava pedindo e esperando, aguardando por essa instalação desses semáforos aqui nessas ruas, né, nesses cruzamentos tão importantes que tem um fluxo muito intenso de veículos, de pedestres, muitos alunos passam aqui por essa região também. Então é um pedido antigo aí da população e hoje, a partir das 16 horas, vai ser feito então esse ligamento. A Transitar reforça, né? Somente para a gente alertar aqui, a Transitar está reforçando que os usuários que utilizam aqui essas vias, esses cruzamentos, fiquem atentos, porque inicialmente vai funcionar naquele modo piscante, né, que chama aquela luz amarela piscando, que é o modo de atenção. Então as pessoas vão passar por esse período aí de adaptação, digamos assim, até iniciar o funcionamento normalmente. Inclusive a gente continua chamando a atenção quando você chega, por exemplo, nessa esquina aqui, então você tem, porque é um binário, né, mão única, dá uma olhada para a ciclofaixa, se não vem algum movimento aí do lado oposto, né? Porque acidentes já aconteceram assim. E infelizmente continua acontecendo. Tomara que, né, a situação vá melhorando com o passar do tempo. Agora a gente, pelo jeito, vai ter um pouquinho mais de agilidade para fazer a travessia e mais segurança. E olha só, tem um flagrante ali, o casal está tentando fazer essa travessia, tem um casal de pedestre ali na faixa tentando fazer a travessia e da forma como está, sem o semáforo, realmente é um ponto muito perigoso, complicado, agora sim conseguir uma brechinha ali, mas as pessoas acabam demorando bastante para conseguir fazer essa travessia em segurança e agora com o semáforo será possível. E diante dessa necessidade toda, o que a gente continua reforçando, né, em relação a pedido é muita responsabilidade, paciência, né, de todos os motoristas, né? Falando em trânsito, os trabalhos de recuperação em trechos de concreto da BR-163, uma velha conhecida nossa, está avançando. Pois é, a previsão é de que quase 600 placas de pavimento rígido sejam trocadas durante esse processo. Em pouco mais de 2 meses, a nova concessionária, a EPR Iguaçu, que assumiu recentemente, já realizou melhorias importantes e agora é a vez da BR-163. A antiga concessionária realizou uma obra com pavimentação em concreto na BR-163, prometendo uma durabilidade de 20 anos. Mas com apenas 6 meses, a via já começou a apresentar rachaduras e agora está sendo feito um retrabalho para a recuperação da pista. Já foram trocadas 140 placas de concreto até o momento, com previsão de chegar a mais de 570. Segundo o diretor da EPR, alguns problemas foram identificados e agora estão sendo corrigidos. É importante a gente destacar, né, que desde que nós iniciamos, né, nós assumimos a concessão, nós começamos os estudos, né, sempre focando, né, nosso principal objetivo, trazer segurança, conforto aos nossos usuários, né? Sempre focando na preservação da vida, né? Então, nos segmentos da BR-163, nós identificamos, né, que o segmento de concreto apresentavam patologias que precisavam ser imediatamente corrigidas, né? Então, nós iniciamos os trabalhos, né, de correção, manutenção e recuperação dessas placas de concreto, né? Até o momento nós já recuperamos 140 placas, né? E o nosso cronograma, né, nossa estimativa é que nós vamos chegar à recuperação de 570 placas ao longo dos próximos meses. 3 pontos críticos da rodovia também receberão intervenções para reduzir acidentes, incluindo nova sinalização, dispositivos de segurança e radares,
após a aprovação da ANTT e PRF. Sim, nós estamos trabalhando, né, em outras frentes de serviço, né, como, por exemplo, a manutenção do pavimento flexível, né, só na região na sudoeste, né, e nessa região da 163, na BR-163, nós já recuperamos mais de 70 quilômetros de pavimento, tá? Já aplicamos aí mais de 30 mil toneladas na recuperação e manutenção deste pavimento, né? Além de outros trabalhos, como toda a revitalização da sinalização horizontal, substituição de placas, né, de sinalização vertical, melhorias nos dispositivos de drenagem, dispositivos de segurança, né? Já iniciamos, né, já fizemos toda uma parte de roçada e conservação da área verde ao longo de todo o segmento. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes de serviço, né, com esse objetivo, né, o objetivo principal, né, é sempre trazer segurança, preservar a vida e, acima de tudo, também contribuir para o desenvolvimento da região, né? Região muito importante que nós temos aqui, a região oeste e sudoeste, uma região importante para o Paraná. Hora de falar sobre o nosso tempo. No Paraná, as chuvas ocasionais, gente, ainda podem acontecer. As nuvens estão aí marcando presença e, segundo o CIMEPAR, entre a nossa região aqui, o oeste, o sudoeste e centro-sul, há condições para ocorrência de chuva mais forte, inclusive com raios nesse período da tarde, né? Será que teremos de novo? As temperaturas seguem um pouco mais elevadas nos setores mais próximos ao norte, próxima região aí de São Paulo. Bom, para amanhã ainda há previsão de bastante nebulosidade, principalmente no interior. Dá uma olhada no mapa aí. Nós temos aí um mapa ensolarado da região de Foz do Iguaçu, região oeste, né? Foz, Cascavel, depois Campo Mourão e Moarama, região norte, Maringá e Londrina, mas já para o sudoeste, para a região central do estado, as nuvens já começam a aparecer. Tem chuva prevista, inclusive, para a região sudoeste do estado. Lá em Beltrão, em Pato Branco, né? E na nossa capital, Curitiba, sol entre nuvens. Vamos dar uma conferida nas temperaturas. Vamos ver como ficam para amanhã. Pois é, Cascavel, amanhã nós teremos máxima de 21 graus com o sol predominando. Em Pato Branco, então, há a possibilidade de chuva para esta quarta-feira, lá no sudoeste, com máxima de 21 graus. Nós temos também Campo Mourão, máxima de 22, União da Vitória, máxima de 16, sol entre nuvens, e Guaíra, Fronteira, nós temos aí a máxima prevista de 24 graus. A União da Vitória deve ser invertido, né? Com máxima de 19 e mínima de 16, né? Muito bem. Nem a chuva a gente foi capaz de impedir mais uma invasão a um comércio do centro de Foz do Iguaçu. Desta vez o alvo foi um quiosque na Avenida Brasil que já soma 7 arrombamentos. As imagens de segurança mostram toda a ação, né? E reforçam agora o apelo dos comerciantes por mais segurança na região. Era por volta da meia-noite quando 2 homens se aproximam do quiosque na Avenida Brasil. Mesmo sob chuva, estudam a melhor forma de invadir o local. Na sequência, usam uma ferramenta improvisada para abrir um buraco e conseguem acessar o interior do estabelecimento. As câmeras internas registram tudo. Os 2 agem com rapidez. Pegam o que conseguem: refrigerantes, batatas, salgadinhos. Saem com sacolas e somem na escuridão. E sempre é de madrugada, onde não tem policiamento. Eles fazem a ronda, né? E o modus operandi sempre é os mesmos. O prejuízo neste último arrombamento foi de R$ 550, mas somando os 7 que já aconteceram neste ano, o valor ultrapassa os 5 mil. O dono do quiosque afirma que os arrombamentos são frequentes e geralmente cometidos por pessoas em situação de rua. Segundo ele, a falta de policiamento tem facilitado as ações criminosas no centro da cidade. E, mais uma vez, chamando a atenção das autoridades, que o IPTU, IPVA, da ARF, Receita Federal, todos os impostos possíveis estão em dia, mas a segurança está precária. E esse não é um caso isolado. O ponto de táxis, que fica logo ao lado, já foi arrombado 3 vezes este ano. As correntes e cadeados tomaram conta do local. O ponto de táxis aqui já foi assaltado 3 vezes, levaram a televisão e hoje a gente tem que passar uma corrente na geladeira para poder não levar a geladeira também.
E toda vez a gente tem um prejuízo de trocar fechadura, trocar vidro, né? Então tá um caso sério, nós estamos precisando muito de segurança aqui na Avenida Brasil. O núcleo formado por comerciantes da Avenida Brasil pede mais atenção às autoridades. Precisaria algo mais, né? Porque o desocupado, ele fica na avenida, fica nos lugares onde ele quer roubar, a polícia passa, ele esconde, a polícia passou, ele vai cometer o delito dele. Então, teria que ter uma constância a mais, com monitoramento com câmeras, né? Para ver o que está acontecendo, né? Uma melhor iluminação na avenida, né? Que tem uns pontos muito escuros na avenida que o pessoal... nós já cobramos muito das autoridades para essa melhor iluminação, para evitar esses roubos também, né? Enquanto isso, os comerciantes e prestadores de serviços fazem o que podem para tentar manter seus estabelecimentos abertos. O sentimento é de revolta. Continuar desse jeito, a gente é obrigado a cercar o ponto de táxi tudo com grade, porque não tem outro jeito. Tá? Triste. Muito triste, muito triste. O pessoal trabalha, constrói e os drogados destroem, né? Tem que deixar tudo acorrentado, geladeira com corrente, enfim, né? E quanto tempo para restabelecer tudo que é perdido diariamente? Uma imagem impressionante, já para você. Um borracheiro escapa por pouco de ser atingido pela mangueira do compressor. Nós voltamos já. Meio-dia 51, estamos de volta com o Jornal Tarobá. Tempo, por enquanto, é bom em Cascavel. Tempo firme e a temperatura na casa dos 22 graus. A menos do início, a menos de uma semana, de algumas horas, na verdade, né, do início do tarifaço, o governo de Donald Trump diz que não há mais tempo para negociar novos acordos. Não há mais tempo para negociar com os Estados Unidos. Os valores da tarifa e a data que devem entrar em vigor estão definidas. Quem disse foi o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, em uma entrevista à CBS, parceira da Band. Ele foi questionado sobre o caso específico do Brasil, onde as tarifas parecem ser politicamente motivadas. There's a 40% tariff that the president has chosen to do under the International Emergency Economic Powers Act, like we would do any sanction where we see geopolitical issues. Governo e produtores brasileiros correm contra o tempo para adicionar novos produtos na lista de isenções do imposto, como café. 1/3 dos grãos vendidos nos Estados Unidos tem como origem o Brasil, e 7 em cada 10 americanos tomam café diariamente. De olho na crise diplomática, o governo chinês anunciou a liberação de 183 empresas brasileiras para a venda de café no país. A liberação vale pelos próximos 5 anos. Aqui nos Estados Unidos, o tarifaço de Trump já começa a gerar uma nova fonte de receita para os cofres do governo. De abril, quando a taxação foi anunciada, até julho, foram arrecadados mais de 150 bilhões de dólares, quase o dobro do que o último ano fiscal. Dinheiro que ajuda o governo a reduzir o déficit, mas nem tudo é tão positivo quanto parece. Os anúncios mais recentes da economia colocam em dúvida a promessa de Trump de resgatar os anos dourados do país. Inflação subiu 2,7% nos últimos 12 meses. Emprego, corte de 37 mil vagas na indústria desde o início da guerra tarifária. Criação de postos de trabalho. Das 85 mil vagas esperadas no mês de julho, foram criadas apenas 73 mil. O presidente acusa que as estatísticas foram manipuladas. Trump demitiu na semana passada a responsável pelos números sob a acusação de fraude. Para tentar conter o impacto eleitoral, Trump diz que avalia até distribuir dividendos do dinheiro arrecadado com o tarifaço para americanos de baixa e média renda. Olha só essa imagem registrada em Santa Teresa do Oeste. Um borracheiro que realizava um serviço de calibragem de um pneu escapou por pouco de um acidente grave. Ele parou o trabalho para retirar uma blusa
e foi nesse exato momento que ele se afastou do local por alguns segundos e aí o pneu explodiu de forma violenta e a mangueira do compressor acaba voando. Com muita sorte, ele saiu ileso aí dessa explosão. Quem almoça na rua já deve ter notado, o preço da comida a quilo está mais caro. E não é só a inflação a culpada por isso. Saladinha de leve, aí vem arroz, feijão. Tá sentindo que tá mais caro comer fora? Sim, bem mais. Há um ano atrás era R$60 para 2 pessoas almoçar, hoje em dia R$100. Então assim, aumentou bastante. Sim, todo mundo já sentiu que a refeição por quilo está pesando mais no nosso bolso. Não sobe o salário. Então, se o salário não sobe, por que as coisas têm que... Não só aqui, né? Eu não falo só daqui, não. Eu falo no geral. Aqui na capital paulista, o preço médio das refeições self-service aumentou quase 11%, se compararmos este junho de 2025 lá com junho de 2024. O preço saltou de R$ 80 para quase R$ 90. Esse valor, aliás, é superior à inflação dos últimos 12 meses, que ficou em 5,35%. O Procon de São Paulo e o Diese, o Departamento Intersindical de Estatística, apuraram uma alta impressionante se compararmos com janeiro de 2020, quando eles começaram a fazer essa pesquisa. De lá para cá, o aumento foi de 60% e a inflação ficou em 37,8%. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, diz que 5 fatores contribuíram para esse quadro: aumento do valor dos alimentos, gastos com funcionários, aumento da conta de gás e luz, valor dos aluguéis e a exigência dos clientes quanto à qualidade dos alimentos. Mesmo assim, nunca é reajustado o quanto deveria. Então é feito sempre uma média para que o empresário não perca o seu cliente, porque nós sabemos que realmente existe um preço elevado. Muita gente faz as contas e tenta fugir para o prato feito, famoso PF, com carne ou frango, achando que pode pagar menos. Mas tudo depende de quanto você come. Em média, o PF tem 500 gramas e custa entre R$ 36 e R$ 45, dependendo do local. Qual é o segredo? Comer em casa mesmo. A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu abriu concurso nacional para escolher o projeto da nova sede. A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu abriu um concurso nacional de arquitetura para escolher o projeto da nova sede do Legislativo. É a primeira vez na história do município que uma iniciativa como essa é realizada. O objetivo é criar um espaço moderno e funcional que reflita as necessidades atuais da administração pública, mas sem deixar de valorizar a memória e a diversidade cultural iguaçuense. Com a estrutura atual operando no limite, a proposta é construir um prédio que dialogue com o presente e o futuro da cidade. O concurso é organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Paraná, e está aberto a profissionais de todo o país. O projeto vencedor deverá integrar soluções de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, respeitando critérios de acessibilidade e sustentabilidade. A ideia é garantir um espaço eficiente para o trabalho dos servidores e vereadores e, ao mesmo tempo, acolher a população. Segundo a Câmara, a nova sede é mais que uma necessidade física, é uma resposta simbólica ao crescimento político, econômico e social de Foz do Iguaçu. O edital do concurso está disponível no site concurso nova sede cmfi.com. A proposta deve considerar ainda os aspectos urbanos e culturais de Foz do Iguaçu. Tarobá, tá tudo aqui, confia. É isso aí. Obrigada por sua companhia. O Jornal Tarobá fica por aqui. Senhor Agenônio, Batatinha chegando com tempo quente. É já. Fique aí. Obrigado pela companhia. Aproveite bem seu dia e até amanhã. Até amanhã.
Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Lar. Se é frango, é lar.